Investimentos. E a Funprev daqui para frente vai ter no seu comando o economista Sérgio Ricardo Corrêa, 52 anos, assume o cargo após a saída de Donizete do Carmo dos Santos, que é o novo secretário de administração e por isso teve que se afastar da função. E o Sérgio foi eleito aí por unanimidade do Conselho Curador. Sérgio, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Cidade 360. Um enorme desafio na sua carreira, né, Sérgio? O desafio é grande, Café. Principalmente porque o mandato na Funprev ele é curto, ele é de 2 anos para a presidência, né? E a gente já está praticamente no meio do segundo ano do mandato que o Donizete foi eleito, né? Então o meu período vai ser até dezembro, né? Então você fica de agora até dezembro. Tem Isso. possibilidade de uma eventual reeleição, recondução? Eu já estou no meu segundo. Os conselheiros lá eles podem permanecer por 2 mandatos consecutivos. Eu já estou no meu segundo mandato, então não cabe recondução. Então você segue mesmo até dezembro. Esse ano tem uma eleição, né? Uhum. E aí o próximo presidente assume a partir de 1º de janeiro. Bom, Sérgio, você tem uma visão do gestor, tem uma visão da estrutura, mas tem uma visão também de economista. A gente sabe, conversando inclusive com o próprio Donizete sobre a ida dele para a Secretaria de Administração, dos desafios financeiros da Funprev. Porque do ponto de vista operacional, acho que é coisa normal. Entram pedidos, saem pedidos, usa a tecnologia, uma discussão de nova sede, quer dizer, essas questões eu acho que são tão corriqueiras, né, que nos chamam a atenção. Agora, o desafio é garantir que os recursos que estão ali alocados, o rendimento dele, os aportes sejam de tal grandeza que naquele chamado cálculo atuarial você não tenha nenhum problema. Como é que está essa situação especificamente em relação à recomposição do caixa da Funprev? Bom, Café, a última avaliação atuarial, ela apontou um déficit de 323 milhões de reais. Quando fala isso, o que quer dizer? Se não fizer esse aporte, em quanto tempo, o que acontece? A avaliação atuarial, ela é um cálculo para 70 anos da vida da fundação. Então, assim, essa diferença, na avaliação atuarial, ela pega a base de segurados até o último segurado que tenha direito a receber da Funprev e traz o valor presente. Fazendo essa conta, considerando as contribuições do servidor e do patronal, mais as aplicações financeiras, com seus rendimentos, né, fica demonstrado um desequilíbrio de 300 milhões. O atuário ele sugeriu, né, um plano de equacionamento de déficit, né, mas o processo ainda não voltou do executivo. Então, quando eu saí da finança, o processo estava chegando lá. Então, o Everton deve estar se debruçando para verificar. Quer dizer, isso, né, só para ficar mais claro, não, ninguém está dizendo que amanhã tem que injetar 300 milhões de reais. Ele está olhando a perspectiva. Né? O cálculo atuarial, olha assim, os próximos 70 anos, quem está contribuindo, quem vai se aposentar, se não tiver mais 300 milhões, não fecha a conta. Numa linguajar bem simples é isso, né? Isso. Então isso tem que ser feito ao longo do tempo. Isso, por isso que é feito um plano de equacionamento. Em relação à mudança da alíquota, né, que foi para 14%, isso já trouxe uma diferença? Já está em prática isso? Como é que está? Já desde 22 de dezembro já está. Já tem aqueles 3 pontos percentuais a mais. Exatamente. Isso já tem fortalecido o caixa? Isso. É que assim, o que a gente tem visto lá é que o governo federal já implantou a reforma, né, com o aumento da idade das alíquotas. O governo estadual também fez isso, né? E bem provável que a gente caminhe para isso, né? A reforma da Previdência com o aumento da idade, da contribuição dos inativos. Quer dizer, aquilo que está na reforma da Previdência, que é uma realidade nacional, olha, se não mexer vai dar problema, será adaptado aqui. Não, já aumentou a alíquota, você está dizendo, ó, em algum momento as pessoas terão que contribuir mais, em algum outro momento vai ter que ter aí uma mudança na forma de contribuição. É isso que está trazendo, inclusive, os aposentados para isso. Exatamente, Café. O apontamento principal do atuário em relação à avaliação atuarial é que existe uma massa de servidores que entraram no regime até 2003, que eles conseguem carregar para aposentadoria o último salário de remuneração. Então, assim, eles acabam, de certa forma, recebendo sem ter contribuído. Né? Então, o sujeito se aposentar ganha hoje 10 mil, ele se aposenta com 10 mil.
Exatamente. E o novo modelo não, ele tem um pedágio aí. Para quem entrou depois de 2003, a remuneração da aposentadoria é 80% da média, a média dos 80 maiores salários. E aí, o que der, se isso chegar no 100%, é 100%. É semelhante. Mas é média, né? É média. 80%, então vai cair, né? Vai cair, porque você pega um período grande, né? Isso. Então, o desafio está em cima desses aí, mas é direito adquirido, aí não tem o que fazer. Exatamente. Então, às vezes a justiça e o direito acabam se confundindo, né? Verdade. Então, e na economia você sabe que isso impacta mesmo. O Primando Gelar disse que o Sérgio Correia, no presidente da FUNPREV, já foi secretário e tem competência para o cargo, elogiando aqui. O Sérgio foi oriundo lá da IT, colega do Conselho de Economia, foi meu aluno também. Primo é corretor, atendia ele quando trabalhava na MAF. Ô Sérgio, essa questão envolvendo a FUNPREV tem também uma participação mais forte do próprio funcionalismo público. Como é que é essa interação? O funcionalismo participa efetivamente? Eles entendem esse momento? Como é que é a relação de vocês, por exemplo, com o sindicato? Porque em algum momento, né, o sindicato vai ser chamado para esse tipo de entendimento. Ou cada um sacrifica um pouco, ou esse negócio vai ser inviável. A gente viu um movimento que aconteceu quando o aumento de 11% para 14% aconteceu, né, uma negativa por parte do próprio sindicato. Como é que é essa relação? Porque me parece que a coisa é meio matemática. Não adianta querer politizar uma coisa que é racional, né? Exatamente. A nossa maior dificuldade é a participação do servidor nos conselhos, é um interesse, né? Esse ano tem eleição. Quando a gente tem audiência pública na Câmara, o pessoal, às vezes, alguns vereadores questionam em relação à maior participação dos servidores na presidência, por exemplo. Então, o Donizete, ele é indicado. Então, assim, a formação dos conselhos é paritária. Então, são 3 membros eleitos entre os servidores e 3 membros indicados pelo prefeito. Na formação do conselho, o conselho elege o presidente. Então, no caso, nessa última gestão, o presidente eleito foi o Donizete, que era indicado pelo prefeito. Na anterior era o Gilson, que foi eleito pelos servidores. Mas a gente não vê a motivação do servidor em participar dos conselhos. Então, acho que isso daí ajudaria e muito quando tivesse questões polêmicas para discussão, né? A educação, que é uma secretaria que tem um volume de servidores, ela tem conseguido colocar membros nos conselhos, mas eu acho que ainda é insuficiente para a definição das questões mais polêmicas. Voltando à questão atuarial e pensando no volume de recursos, quanto que hoje a FUNPREV tem de disponível aplicado? 500 milhões, arredondando. Melhorou um pouco, apesar da inflação estar em alta, quando você teve lá uma taxa básica de juros de 2%, considerando que a FUNPREV não pode correr riscos, portanto tem que ser uma carteira bem balanceada, né, expondo pouco em renda variável, com uma taxa de juros que pode na próxima reunião do Copom bater os 12,75, já uma projeção de acima de 13, isso melhora um pouco do ponto de vista desse cálculo atuarial? Melhora. A gente já começou a utilizar parte do principal do recurso da carteira no pagamento dos benefícios. Até um tempo atrás, a gente conseguia, com os repasses patronais do servidor, mais os rendimentos da carteira, já suprir a folha dos inativos. A gente tem verificado que o salário do inativo ele tem aumentado em relação ao ativo. E a base de contribuição, a massa contribuinte diminuído. Então, né, uma continha que a gente fez lá, em 2010 a gente tinha 2,5 servidores para cada inativo, ativo em relação ao inativo. Hoje a gente tem 1,7. Só que o salário do inativo está superior, na média, no caso, né, em relação ao do ativo. Ou seja, você, além de ter menos contribuintes, ainda despende em média um valor maior para cada um. Exatamente. Então, aliado a isso, com a rentabilidade não satisfatória da carteira de investimentos, a gente acaba utilizando do principal dos recursos aplicados. Né? Que é ruim, né? A hora que você pega o principal, quer dizer, eu estou comendo a base, né? Como se fosse
até então só do rendimento, tranquilo, pelo menos o principal está salvo, perco um pouco para a inflação, mas eu consigo tocando, né? A hora que você vai comendo o principal, fica menos massa para ser aplicada, né? Exatamente. Perfeito. O Sérgio Ricardo Correia Alberto fica conosco aqui até o fim do programa. A gente vai tratar de outros temas ligados à Funprev. E vamos lembrar, né, Bizarra, que hoje a Câmara Municipal de Bauru realiza uma 12ª sessão ordinária. E retorna à pauta, em primeira discussão, o projeto de lei da autoria da prefeita, que altera e acrescenta o parágrafo único ao artigo 101 da Lei Municipal do Estatuto dos Servidores. O que quer dizer isso? Autoriza o que, Bezerra? Autoriza o sistema de trabalho híbrido, né, Café? Ou teletrabalho de acordo com a natureza e também a necessidade de cada pasta. Na última sessão da Câmara Municipal, o vereador Manelo Zilla, inclusive, solicitou o sobrestamento dessa matéria por uma sessão ordinária. É o que estava em passe, né? O Bizarro, nós tratamos até com o Segala aqui na semana passada, é o fato de a Câmara querer normatizar quando na verdade é inerente à Prefeitura essa norma. Há um receio aqui de ter funcionário em comissão também indo para o teletrabalho. Conclusão, poderia ter um uso político. O teletrabalho, o Sérgio, acabou sendo implementado também ali na Funprev, né? Como é que está essa situação para vocês? Durante a pandemia, né? Agora voltou presencial. E vocês têm uma normativa de continuar isso de alguma maneira com algumas funções? Ainda não, Café, não discutimos isso ali ainda. Você precisa dessa legislação da prefeitura para implementar ou vocês têm autonomia para discutir essa questão? Normalmente acompanha-se da prefeitura. Quer dizer, entrando no teletrabalho da prefeitura, você pode também usar desse expediente lá. Poderia. O que tem mais lá, Bizarro, na ordem do dia? Olha, na ordem do dia da Câmara Municipal, para ser apreciado em primeira discussão, está o projeto de lei de autoria da prefeita, que autoriza o executivo a destinar uma área de terreno à empresa Anteu Olivato Júnior Erielli, microempresa em regime de concessão de direito real de uso. Ainda em primeira discussão, será discutido o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal à Prefeitura de Bauru. Já o vereador Guilherme Berreal presta homenagem à Banda Sinfônica Municipal de Bauru pelos 20 anos de fundação. Por fim, o vereador Júnior Rodrigues promove homenagem à Igreja Tempo de Adoração do Ministério de Bauru pelos 9 anos da sua fundação. Além dos pronunciamentos dos vereadores no hall de oradores, a tribuna da Câmara também deverá ser usada pelo presidente da Comissão de Saúde Pública da OAB de Bauru, Carlos Alexandre de Carvalho. Ele solicitou o espaço para falar sobre o lançamento da Comissão de Saúde Pública da OAB Bauru. E exatamente sobre esse tema, impulsionada pelo alto número de reclamações recebidas nos últimos 9 anos, a OAB, subseção de Bauru, decidiu implantar essa comissão que vai ter um espaço na Câmara Municipal de hoje. O objetivo, segundo a presidência, é estabelecer diálogos entre a população e o poder público a fim de contribuir com soluções e propostas que vão além da relação médico-hospitalar, mas contemplam ainda outros aspectos importantes, como alimentação e prevenção de doenças. Lembrando que o lançamento oficial está marcado para a próxima quinta-feira. Segundo o presidente da nova comissão, o advogado Carlos Alexandre de Carvalho, a ideia partiu do aumento da demanda dos problemas da comunidade em relação à saúde pública. Também fazem parte da diretoria os advogados Conrado Segala, vice-presidente, e Alisson Caride, o secretário. O mandato é de 3 anos e os integrantes foram nomeados pela presidente da OAB Bauru, Márcia Negrisoli Fernandes Poletini. Especialistas e pesquisadores da área e moradores de Bauru, ainda a serem nomeados, completarão o quadro da comissão. A expectativa é realizar ao menos uma reunião regular por mês. O lançamento oficial contará com 2 palestras e uma delas trará das causas, tratamento e consequências da obesidade, doença com aumento expressivo durante a pandemia. Os convidados são o médico cirurgião do aparelho digestivo, Eduardo Tolentino, e a pesquisadora da FOB, a Silvia Salles Pérez. A palestra de abertura contará com um convidado internacional, o presidente da Ordem dos Advogados de Lisboa, o João Massano. O lançamento da comissão será no próximo dia 28 de abril, portanto, às 7 da noite, na OAB Bauru, que fica na Nações Unidas, quadra 30, de graça e aberto a toda a comunidade. São 230 vagas presenciais. As inscrições podem ser feitas pelo site da Ordem, oabbauru.org.br. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal oficial da entidade do YouTube, youtube.com/OAB Bauru Online. Sérgio, como é que está a questão tecnológica da Funprev? Hoje o cidadão, ele tem facilidades, tem um tipo de aplicativo, se não tem, está no projeto ter, porque o INSS, por exemplo, já tem, né? Através do Gov.br você consegue fazer
prova de vida, uma série de questões envolvendo ali acompanhamento de benefícios. A FUNPREV já chegou nesse nível? Ainda não? Qual é a projeção? Não, inclusive uma das urgências da FUNPREV é em relação à tecnologia, né? O site da FUNPREV, ele tem praticamente todas as informações da fundação, porém o nosso pessoal da TI lá, que na FUNPREV são 2 servidores, eles passaram no concurso da prefeitura. Vão para lá. E vão para lá e vão deixar a FUNPREV desguarnecida. A gente vai precisar... Tem uma diferença porque os cargos que eles ocupam na FUNPREV são de nível médio e na prefeitura de nível superior. Então eles conseguiram, na mesma função, melhorar o salário. Então a gente vai ter que adequar a lei para poder depois abrir o concurso e completar o quadro. Mas vocês poderiam fazer um chamamento para alguém desenvolver alguma ferramenta nessa linha? Pode ser feito também, comprar o serviço, né? Porque isso facilitaria, né? Eu vejo pela questão da prova de vida, né? É muito fácil pelo aplicativo, né? Quem está acessando aí o valores a receber do Banco Central fez até a reclassificação lá do Gov.br e tem lá o título ouro, né? E eu mesmo fiz aqui a validação de prova de vida usando o aplicativo, né? Com identificação facial. Acho que é um caminho aí para facilitar a vida do aposentado, né? Sim, sim. A prova de vida a gente está trabalhando com o Bradesco para fazer... Porque como o Bradesco comprou a Folha, então todos os servidores têm contas no Bradesco, né? Então a gente está trabalhando nesse sentido, em promover a prova de vida via conta corrente, né? Mas aí ele teria que ir presencial ou só acessar a conta corrente já seria o suficiente? Eu acho que dá para fazer pelo acesso ao banco. Perfeito. Ô Sérgio, se você tivesse então que elencar suas prioridades, né, tirando essa questão do cálculo atuarial, o que você, né, nesse tiro curto aí da sua gestão à presidência, você falaria, olha, eu pretendo de hoje até dezembro focar nesses tópicos? A gente vai ter que trabalhar com a Secretaria de Finanças, né, por parte do Executivo, o equacionamento do déficit, né, para não prejudicar a certificação do município, né, em relação à Previdência. A gente vai ter que adequar algumas adequações na lei, né, principalmente o pessoal da TI e algumas coisas para poder, quem for assumir o próximo à gestão já está com os devidos ajustes. E também acho que a gente deu início nas conversas em relação a uma sede própria. É isso que eu ia perguntar, como é que está isso? A informação que a prefeitura vai desocupar o prédio que ela tem na Nuno de Assis, aquela sede administrativa, né? Que eles estão locando um prédio onde funcionava a CPFL, próximo da IT ali, né? Exatamente. Então parece que todas as secretarias que estão ocupando o prédio da Nuno vão para esse prédio na Vila Falcão. Com a liberação, aquele prédio, eu acho que ele atende a demanda da FUNPREV. Então ele pode ser, desde que seja feito as adequações, né, tem que ser verificado, parece que tem um problema de telhado lá. Fazer uma reforma, né? Isso, exatamente. Ele pode ser, no caso, dado como dação em pagamento em relação ao déficit atuarial, entendeu? Como se fosse um aporte, né? Só que apura o valor de mercado, exatamente. Entra como dação, olha, eu teria que dar aí X milhões e vale 1 milhão, tá aqui. Isso. Já nessa linha. A FUNPREV tem 2 terrenos que ela não utiliza, né? Então pode ser uma permuta, a gente está abrindo as intenções Mas a ideia é ter uma sede própria. Exatamente. Vocês pagam aluguel ali. Paga aluguel, mas já não tá atendendo a fundação, porque a estrutura cresceu, né? Então por melhor que seja a localização próximo a Cerejeiras, né, já está ficando pequena para atender a demanda. Perfeito. Conversamos aqui com o economista Sérgio Ricardo Correia, novo presidente da FUNPREV. Sérgio, sucesso para você, né? O sucesso seu, o sucesso da sua equipe é a vida longa por fundo de previdência, que é sempre um desafio que ele possa ser viável, e Bauru, ao longo do tempo, trabalhou muito forte para chegar nessa viabilidade.
Obrigado, Café. A gente está à disposição. Perfeito. Vamos acompanhar, né, todos os trabalhos e o canal aqui é aberto. E olha só, Bizarra, o número de carros e motos em circulação em Bauru caiu pelo segundo ano consecutivo e voltou aos patamares registrados em 2018. O fenômeno bastante incomum é resultado de diversos fatores, entre eles a crise econômica, a alta dos preços dos veículos, elevação da taxa de juros e mudanças comportamentais, conforme avaliação de especialistas. E segundo os dados do Detran, a frota de automóveis e motocicletas em Bauru, que são os dois principais meios de locomoção individual, perdeu quase 8 mil unidades nos 2 últimos anos. O montante corresponde à diferença entre o número de veículos que foram proibidos de circular, seja por acidentes, por degradação ou por excesso de débitos tributários, e o quantitativo de novas unidades emplacadas. Para ter um exemplo, em fevereiro agora de 2020, no ano passado, eram 172.537 carros, 52.487 motos. Já no mesmo mês, agora de 22, portanto, 2 anos depois, não no ano passado, 2020, há 2 anos, o volume caiu para 167.064 automóveis, portanto, de 172 mil para 169, e de 52 mil motos para 50 mil exemplares. O número é próximo do que a cidade registrava no início de 2018, quando tinham 167.124 automóveis e 50.196 motocicletas em circulação. A nossa reportagem conversou com um especialista em segurança viária e doutor em engenharia de trânsito e transporte, o Arquimedes Azevedo Raia Júnior, que explicou que desde o ano passado, devido à pandemia, a indústria automotiva enfrenta dificuldades para a obtenção de peças para a produção de veículos, entre elas os chamados chips semicondutores. A situação que deixou os estoques baixos e provocou alta expressiva dos preços dos carros 0 km por consequência dos seminovos, das peças de reposição e do IPVA. E aí isso tudo ainda não foi normalizado. E nesse contexto, então, a aquisição de automóveis foi se tornando cada vez mais proibitiva para a maior parcela da população, já penalizada não apenas com a escalada de preços dos combustíveis, mas também com a alta generalizada de preços, incluindo alimentos e também energia elétrica. O especialista ainda acrescenta que a alta dos juros, que saltou de 2,75 para 11,75 nos últimos 12 meses, também contribuiu para diminuir o acesso dos consumidores ao crédito. Arquimedes Raia Júnior considera ainda que as novas gerações já têm demonstrado um menor interesse em dirigir quando completam 18 anos. Além disso, com a popularização do transporte por aplicativos, consolidou-se um novo meio de locomoção para um grande número de pessoas, ainda que o uso ocorra de forma esporádica. Isso é verdadeiro, né? A sua geração, Bizarra, certamente se comportou assim, a minha, que eu sou mais velho que você, também. A gente não via a hora de completar 18 anos. Eu me lembro, eu já trabalhava desde os 14 anos, quando eu completei 18 anos, eu já tinha a carta de motorista paga. Eu fui pagando aos poucos. Então, eu praticamente em menos de 6 meses já tinha a minha carteira de motorista. E aí comprei aquele primeiro Fusca arrebentado, mas comprei. Andava só o fim de semana, porque não tinha dinheiro para colocar gasolina todo dia, mas tinha o primeiro carro. A geração atual não tem essa expectativa. Muitos lá para 23, 24, 25 anos é que pensam em tirar a carteira de motorista. Então, além do que, ficou caro também. Aí você soma a isso esses problemas sazonais, né? Você tem aí alta muito intensiva do valor do carro. Outra coisa que as famílias começaram a se dar conta é segundo carro na família. Menos utilização não vale a pena. Ficou na garagem, já tem a depreciação. Depois você tem que fazer um seguro. Além disso, você tem as manutenções. Resumo da ópera. Muitas unidades familiares com um casal só optaram por não ter o segundo carro. Então tudo isso vai mexendo com o mercado, que mais a alta dos juros, mais o preço dos combustíveis aí. E a chegada do Uber também facilita. Eu conheço pessoas que falam, eu não ando mais de carro durante a semana não. Eu prefiro pagar aí o transporte individual do que ficar me locomovendo. Então tudo isso faz com que a frota local seja positiva. Lado cheio do copo, menos carro circulando, menos problemas com o trânsito. Lado vazio do copo, demonstração de que as famílias estão com menor poder aquisitivo. Ou algumas mais seletivas.